Olá, sedentos! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso quadro Mergulhando na Bíblia. Hoje a gente vai começar a estudar juntos, de fato, se aprofundar ainda mais na Bíblia, que é a palavra de Deus. E eu creio que nesse projeto o Senhor tem coisas grandiosas para nos entregar, o Senhor tem níveis mais profundos para nos conduzir. E eu quero te convidar a entrar nesse barco e remarmos juntos. Para você que não me conhece, eu me chamo Kailin Lizardi. Sou apenas mais uma mulher comum. Mãe, esposa, cristã, sedenta por mais de Deus, e o intuito desse canal, o intuito desse quadro aqui do canal é exatamente somar com outros sedentos, com outras sedentas. É exatamente crescer mais e mais naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Vivemos um tempo onde nós precisamos sim sair desse nível raso e ter acesso ao nível mais profundo em Deus. E isso só é possível através da oração e do estudo da palavra de Deus. Então que possamos crescer mais e mais em Deus através desse novo projeto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, ao nosso primeiro vídeo do quadro Mergulhando na Bíblia. Bom, pessoal, e a minha ideia para esse primeiro vídeo é que nós comecemos pelo Novo Testamento, mais especificamente pelo livro de Atos, tá? Eu quero que você saiba que eu vou estar aqui com você, lendo com você, crescendo com você. A gente vai crescer junto, a gente vai aprender junto, e eu creio nas grandes coisas que o Senhor tem preparado para o nosso coração nesse novo tempo. Então vamos começar aqui com Atos, capítulo 1. Vamos lendo e juntos a gente vai meditando, tá? Para você que não sabe, Atos é um livro onde nos mostra a continuidade da Igreja de Cristo após a morte e ressurreição de Jesus. Atos é onde os discípulos que ficaram dão continuidade aos ensinamentos que Jesus os havia entregado enquanto estava com eles. Então aqui em Atos capítulo 1, nós lemos o seguinte: no meu primeiro livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele com muitas provas indiscutíveis de que estava sim vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias. Nos quais falava acerca do reino de Deus. Então nós vemos aqui ele trazer à memória o momento em que Jesus estava com os discípulos e dizia: olha, eu vou morrer, vou ser crucificado, vou ressuscitar ao terceiro dia e passarei com vocês ali um período antes de finalmente voltar para a glória, antes de finalmente voltar para o lado do meu Pai. Então, aqui ele nos diz o seguinte: muitas provas indiscutíveis. Por que muitas provas indiscutíveis? Porque isso, aos olhos naturais, parece ser algo muito surreal. A gente tem de concordar. Então, para quem não é da fé, para quem não tem o discernimento, o entendimento, vai duvidar, vai blasfemar, vai caluniar. Como pode alguém que morreu ressuscitar e ainda ficar aqui nessa terra 40 dias? Então aqui ele nos diz: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis, ou seja, eles não poderiam jamais entrar na discussão da hipótese de que Jesus não teria estado com eles, porque Jesus os deu provas indiscutíveis
de que ele sim estava vivo. E quais foram essas provas? A própria presença dele no meio deles por 40 dias. Então não tinha como negar. Eles estavam vendo, eles estavam tocando, eles estavam ali com o mestre deles, que eles viram morrer, viram ser crucificado. Então não tinha como discutir isso. Então aqui no versículo 4, ele nos diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, pela sua própria autoridade. Então nós vemos aqui os discípulos ansiosos, né? Jesus dá instruções para eles e diz: olha, não saiam de Jerusalém. Quantas vezes o Senhor nos dá instruções, né? Ó, não vai por aqui, vai por aqui. E quantas vezes a gente não teima, insiste em ir por uma direção que ele nos disse para não ir, não é verdade? Jesus estava dando um direcionamento claro de por onde eles não deveriam ir. Jesus falou: não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa. Quantas vezes o Senhor não nos diz isso, não é verdade? Fica aqui, espera pelo cumprimento da promessa. Vai por aqui, porque esse caminho vai te levar ao cumprimento da tua promessa. Mas quantas vezes a gente não frustra esses planos do Pai para nós por pura teimosia? Então, no versículo 5, nós vemos um momento em que Jesus diz para eles: olha, João Batista nos batizou com água, mas está próximo o dia em que vocês serão batizados não mais com água. Agora vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então eles perguntam para Jesus: mestre, quando é? Em que tempo é? Quando é que vai acontecer, né, a restauração do reino de Israel? E Jesus responde para eles: não compete a vocês saberem aquilo que o Pai determinou, aquilo que só o Pai sabe. Há coisas que não é para nós sabermos. Há coisas que o Pai resguarda, porque muitas vezes nós não temos estrutura para saber naquele determinado momento que a gente quer saber, insiste em querer saber. Há coisas que nós precisamos ter estrutura para que o Pai possa nos revelar. Porque se nós não tivermos estrutura, nós vamos nos frustrar, nós vamos tropeçar e nós vamos acabar perdendo aquilo que o Pai tinha preparado para nós. Então é isso que Jesus está dizendo para os discípulos: olha, fiquem tranquilos, vocês não precisam saber daquilo que só o Pai sabe. Esperem, fiquem tranquilos. E aqui no versículo 8 ele nos diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Interessante que aqui ele nos diz, né? Ele faz uma ligação direta entre ter o Espírito Santo e, consequentemente, nos tornarmos testemunhas dele. Por quê? Ele fez essa ligação direta do recebimento do Espírito Santo para então nos tornarmos testemunhas dele. Porque é o Espírito Santo que nos assemelha a Cristo. É a presença do Espírito Santo em nós quem nos revela quem Jesus foi, quem Jesus é, quem Deus Pai é. Sem o Espírito Santo não há como a gente testemunhar acerca de Jesus, acerca de Deus. É esse Espírito quem nos assemelha a Ele. E quando nós temos esse mesmo Espírito que é santo, nós nos assemelhamos também uns aos outros e testemunhamos acerca de Jesus. Então é por isso que ele diz: olha,
em breve vocês serão batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque é preciso que primeiro eu vá para que o Espírito Santo possa vir e descer sobre vocês. Então esse tempo está próximo, ou seja, o tempo de eu voltar para a minha morada está próximo. Mas vos deixarei esse Espírito Santo que vos batizará e fará com que vocês possam testemunhar acerca de mim e acerca do poder do meu Pai que está em mim. E no versículo 9 nós lemos: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Imagina você ver Jesus sendo levado às alturas e você contemplar isso. Que privilégio, não? E uma nuvem o encobriu da vista deles. Por que será, né? Por que será que Jesus permitiu que eles contemplassem ele subindo até um certo ponto? A partir dali a nuvem, ela encobre, né? Há um mistério aqui. No versículo 10 ele diz: ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que vocês o viram subir. Uau, que promessa, né? Nós vemos Jesus falando isso em vários momentos nos evangelhos, que iria para nos preparar morada e que no tempo oportuno voltaria para nos buscar e com ele habitar nessas moradas que ele nos preparou. Aleluia. E voltando aqui no versículo 19, foi um versículo que muito me chamou a atenção, né? Esse mistério que habita entre por quê, né? Na verdade, por quê que Jesus só permitiu que eles contemplassem a sua subida até um certo ponto, e em um determinado ponto uma nuvem cobriu a vista deles. Quando eu leio isso aqui, no meu coração arde o seguinte: o Senhor muitas vezes olha para nós e nos diz: olha, eu vou te mostrar algumas coisas, mas eu não vou te mostrar tudo. Você vai ver até aqui. Porque a partir daqui você ainda não tem estrutura para ver. Então eu vou te mostrar até o ponto onde você possui estrutura para contemplar. Aleluia. E quando você estiver mais estrutura ainda, aquela estrutura que eu vou te dar, eu farei com que os teus olhos contemplem o que habita depois daqui. Então, dando continuidade ao capítulo 1 de Atos, nós vemos aqui a segunda parte do capítulo, que é muito importante, que é o momento onde eles vão escolher Matias, né? O versículo 12 diz assim: então eles voltaram a Jerusalém, né? Lembra que Jesus falou para eles: olha, não saiam de Jerusalém. Então eles de fato seguem a instrução de Jesus e eles voltam para Jerusalém, desde um monte chamado das Oliveiras, cuja distância da cidade é de uma caminhada de sábado. Imagina um dia caminhando, né? Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Acharam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus, unânimes em oração. Não tem como ser discípulo de Jesus sem ser unânime em oração. Não tem como. Se você se diz cristão
e não é unânime em oração, e a oração não faz parte do teu dia a dia, a conexão com o Pai não faz parte da tua vida diária, me desculpe. Mas você precisa entender que para ser discípulo de Jesus, para ser cristão de verdade, a oração precisa ser o seu estilo de vida, sim. E ela precisa fazer parte da tua vida, em todos os momentos, bons e ruins. Então aqui no versículo 15, nós continuamos. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos e um grupo de cerca de 120 pessoas e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Aqui ele está falando do momento em que Judas traz Jesus e o entrega, ao Sinédrio. E aqui no versículo 17 ele diz: ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Veja bem, alguém que estava lado a lado com Jesus, caminhando com Jesus, ouvindo Jesus, comendo com Jesus, que bebeu no mesmo copo que Jesus, foi aquele que o traiu. E no versículo 18 ele nos diz: ora, com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. O preço do pecado é morte. Não adianta querer plantar arroz e colher feijão. Não adianta querer viver uma vida de bênçãos sem plantar antes. Não adianta querer viver de uma forma e ter resultados de forma diferente. Provavelmente Judas achou que era lucro o que ele estava fazendo, Mas aqui nós vemos o final da sua história, que foi de morte, que foi de destruição, que foi de condenação. E esse final de morte, destruição e condenação é o final que nós temos quando não decidimos dar ouvidos àquilo que Deus nos fala, quando não decidimos dar ouvidos àquilo que Deus, o Senhor, tem nos direcionado. Então aqui no versículo 19, nós lemos: todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. O campo que ele comprou com dinheiro, com todo aquele dinheiro que ele arrecadou através da traição de Jesus. Ele investiu todo aquele dinheiro em um campo onde morreu. Qual foi a vantagem do que Judas fez? Qual é a vantagem que nós esperamos ter com práticas erradas, com práticas de pecado? Qual é a vantagem que nós pensamos ter? Eu fico pensando o que se passa na nossa cabeça, Quando a gente age de uma forma e tenta ter resultados diferentes daquilo que nós estamos agindo, vivendo. Gente, a conta não fecha e muitas vezes parece que a gente está desorientado. O que nos faz achar que viver de forma errada nos dará bons resultados, nos trará bons resultados? Não. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ponto. Morte eterna. E aqui Judas nos dá um exemplo claríssimo disso. Provavelmente ele tinha intenções de viver muito melhor com aquele dinheiro. Talvez ele achou que fazendo aquilo ele estaria tendo lucro, mas na verdade, posteriormente aquilo que aconteceu, nós vemos que ele caiu em si e se deu conta de que foi um grande burrado que ele fez. Ele destruiu a si mesmo, achando que estaria lucrando. Então, através de Judas, nós temos aqui um forte ensinamento para nossas vidas. E aí no versículo 20 nós lemos: porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar,
não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu ofício. Aqui ele está falando de Judas, né? E aqui é o momento onde eles vão eleger alguém, né, para ficar nesse lugar que outrora era ocupado pelo discípulo Judas. E aí no versículo 21 nós lemos: portanto é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então aqui nós vemos um ponto muito importante. Quando nós olhamos para a obra de Deus, aqui ele está nos dizendo: olha, a gente não pode escolher qualquer pessoa. Não podemos escolher qualquer pessoa. Nós precisamos de alguém que tenha caminhado conosco. Nós precisamos de alguém que tenha estado conosco durante todo o tempo em que Jesus esteve conosco. Alguém que tenha testemunhado desde o momento em que Jesus foi batizado até o momento em que Jesus ressuscitou e subiu aos céus em glória. Então, quantas vezes nós não estamos cometendo nas nossas igrejas, na nossa vida ministerial, ou até mesmo na nossa vida profissional, na nossa empresa, no nosso trabalho, quantas vezes nós não estamos elegendo pessoas que não estão capacitadas para aquilo, que Deus não chamou para aquilo por pura necessidade? Muitas vezes nós cedemos à necessidade e nós pagamos o preço por isso. Aqui ele está dizendo: olha, não pode ser qualquer pessoa não. Tem que ser uma pessoa que tenha estado conosco, que tenha ouvido o que Jesus pregava, que tenha conhecido Jesus e que tenha contemplado todos os momentos da trajetória de Jesus. E por que é que nós não seguimos esse critério que Pedro está falando aqui? E levantamos pessoas para cuidar das coisas do Senhor, pessoas que não foram chamadas por Deus, pessoas que não foram preparadas por Deus, pessoas que não seguem critérios básicos, não oram, não lêem a Bíblia, não jejuam, não buscam viver uma vida reta diante de Deus. E quando nós pagamos o preço por isso, posteriormente, nós queremos muitas vezes nos confundir. Por que que... Não! Nós não podemos nos dar ao luxo de cometer falhas que podem colocar em risco o bom andamento da obra de Deus aqui nessa terra. Não haja por necessidade, busque direcionamento de Deus. Existem critérios básicos que precisam ser respeitados para que possamos fazer a obra de Deus. E nós precisamos avaliar muito bem quem nós estamos colocando dentro das igrejas para trabalhar, para cuidar das nossas crianças nas escolinhas, para ministrar louvores no altar, para pregar no altar, para evangelizar ou até mesmo para passar o alforje. Critérios básicos que precisam ser observados. Precisamos parar de agir por necessidade. E é por isso que muitas vezes nós vemos tanta bagunça no meio da igreja de Deus, porque pessoas despreparadas estão atrapalhando o bom andamento da obra do Senhor nessa terra. É o que Pedro está nos dizendo aqui, ó. Precisa entender, precisa ter testemunhado, precisa ter contemplado, precisa ter ouvido. E quantos de nós não estamos na igreja, nós estamos muitas vezes trabalhando voluntariamente na igreja e não temos uma vida de oração, não temos uma vida de leitura da palavra, não temos uma frequência em jejum. Tá errado. Critérios básicos. A obra de Deus nessa terra não pode ser prejudicada por causa de negligência. O zelo pela obra do Senhor precisa nos consumir. E isso acontece quando nós estamos caminhando lado a lado com Jesus Cristo. Quando nós estamos vivendo aquilo que nós lemos aqui em cima, em ascendência, em oração, em constante oração. E assim podemos testemunhar acerca de Jesus. Então aqui no versículo 23 nós vemos o momento em que eles indicam algumas pessoas, alguns possíveis voluntários para ocupar esse lugar que foi deixado por Judas. Então indicaram dois nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram.
oraram. Veja bem, eles oraram. Então, além de terem contemplado a caminhada de Jesus desde o batismo até a subida de Jesus aos céus, eles oraram, mesmo eles seguindo esses critérios. Eles oraram por direcionamento. Quantos de nós não estamos deixando de fazer isso hoje? E a bagunça dentro das igrejas está se alastrando, e aquilo que deveria ser a diferença desse mundo, o sal da terra, a luz do mundo, está sem brilho e sem sabor. E Jesus nos disse: se o sal se tornar insípido, vai servir para quê? Se não para ser jogado fora. A igreja verdadeira de Jesus Cristo é aquela que traz brilho, traz luz e sabor. E aí a pergunta é: nós estamos sendo essa igreja? Será que essa falta de observância na palavra de Deus, naquilo que Ele nos orienta em muitos aspectos, não estão nos atrapalhando o andamento da obra de Deus nessa terra? Quantas vezes nós não achamos que a obra de Deus pode ser feita por qualquer um, por qualquer pessoa? Ah, porque Deus chama a todos, porque Deus... Não! Tiveram critérios aqui. E mesmo seguindo esses critérios, houve oração para que o Pai os direcionasse. Porque um erro cometido aqui poderia atrapalhar o andamento, o fluxo, o bom andamento da continuidade do ministério de Jesus aqui na terra. Nos alertemos para isso. Nos alertemos para isso. E ele ora assim. Aliás, eles oraram juntos. Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-me qual desses dois escolheste para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para um lugar que lhe era devido. Senhor, tu conheces o coração. Muitas vezes nós olhamos de fora, nossa, mas esse músico essa ministra de louvor, essa pregadora. Nós vemos a carcaça, o que está fora, e muitas vezes é lindo, é belo, mas aqui dentro só o Senhor conhece. Então, antes de nós colocarmos pedras de tropeço para atrapalhar o bom andamento da obra de Deus aqui na terra, oremos. Senhor, tu conheces o coração, então me mostra aqui. Eu não quero agir por necessidade. Eu não quero aqui levantar pessoas, colocar pessoas para nos ajudar por necessidade, não. Que o Senhor nos dirija as pessoas certas para que o bom andamento da tua obra aqui nessa terra não venha a ser prejudicado. Essa deve ser a nossa oração, sempre, sempre, sempre. E aí no último versículo, para finalizar, ele nos diz: então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Matias foi escolhido por Deus para integrar o grupo dos apóstolos e dar continuidade ao ministério que Jesus os havia ensinado. Então, que possamos estar atentos àquilo que o Senhor nos fala. Vida de oração nos torna parecido com Cristo e nos faz testemunhar acerca dele. É o Espírito Santo que nos convence acerca de quem Jesus é. Que possamos manter essa vida de oração, que nos aproxima dele e que nos direciona para dar bom andamento à obra dele aqui nessa terra. Seja constante em oração, busque direcionamento. E o Senhor é fiel e justo para responder à sua oração, a minha oração, a nossa oração, como ele fez aqui com os discípulos. O Senhor é fiel e justo para nos acompanhar nessa jornada e nos dar direcionamento, o direcionamento que nós precisamos para conseguir permanecer caminhando. Bom, pessoal, e esse foi o nosso primeiro vídeo do nosso quadro Mergulhando na Bíblia. Então, que você possa
mais e mais ter esse hábito de buscar entender a palavra de Deus, ler, estudar mesmo, buscar entender aquilo que de fato ela nos fala. E que assim você possa crescer mais e mais e mais em Deus e alcançar níveis que você jamais imaginou alcançar. E desfrutar de coisas que você jamais imaginou desfrutar. Porque é assim que o nosso Deus faz. Ele opera em nós tanto querer quanto efetuar. E a vontade dele para a nossa vida é de nos abençoar e não de nos causar dano. É isso que ele nos diz. Aquilo que o teu coração nunca sentiu e aquilo que a tua mente nunca conseguiu acompanhar, alcançar, pensar. É o que o meu coração tem desejado, tem planejado para você. Mergulhando na Bíblia. E crescendo mais e mais em Deus. Que possamos permanecer sempre sedentos e sedentas, mais e mais pela palavra de Deus. Porque é ela quem nos revela acerca de Jesus, acerca de Deus, o nosso Abba, o nosso Pai, e acerca do Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso consolador, aquele que nos sustenta, aquele que nos direciona enquanto estamos aqui. Que Ele possa te abençoar grandemente. Em nome de Jesus. Muito obrigada por remar comigo nesse barco rumo ao crescimento. No nosso Abba, no nosso Pai, em Deus.